Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma análise dispersa. E hoje falaremos sobre... Sim, os Undergrounds, uma animação brasileira. Criado por Hugo Oda, o que me deixa preocupado da quantidade de episódios que esse desenho pode ter. Produzido pelo Tortuga Studios e lançado em maio de 2016. Mais especificamente, 16 de maio. E do que se trata? Heitor é um garoto que gosta de rock, que acaba sendo expulso de sua banda por motivos banais que um produtor falou, então foi substituído por um garoto pop estiloso chamado Justin. Alguns podem achar que é uma referência a outra estrela do pop estilosa que faz sucesso por aí, mas eu garanto que não há nenhuma ligação. Até mudo meu nome pra Heitor Bieber. Nenhuma ligação. Continuando, ele sai da banda irritado porque parece que não é mais a música e a atitude que são importantes no ramo musical, pensando inclusive em desistir quando ele encontra um mendigo tocando na rua e dá uns trocados pra ele, e depois de algumas palavras encorajadoras, Heitor resolve prosseguir, mas acaba se distraindo e cai em um buraco, sendo levado então para outro mundo conhecido como Underground, que é habitado por seres bem diferentes. Heitor cai em uma casa conhecendo outros jovens desse lugar que estão montando uma banda e depois de alguns desentendimentos, por eles precisarem de um guitarrista e Heitor ser um guitarrista, eles resolvem dar uma chance e vendo que ele tem talento, resolvem confiar nele e assim ele faz parte da banda. Somos os Underground. Aí vira a clássica história do peixe fora d'água, com o Heitor tendo que se adaptar a esse novo mundo ao mesmo tempo que busca algum jeito de voltar pra casa. Mas também tem uma certa agência, descobrindo sobre um humano no underground e começam a procurar por ele. E quanto aos personagens, aqui eu tenho vantagem que eu só tenho que falar um dublador. Primeiro o Heitor Villa-Lobos, dublado por Arthur Berges, guitarrista, co-vocalista e compositor da banda. Como eu disse, é o peixe fora d'água. Vai falando com os outros as coisas que tem na terra, estranha as coisas que tem no underground, busca constantemente uma forma de voltar pra casa, gosta do clássico rock and roll, liga pra banda, mas consegue ser meio desleixado de vez em quando, e também parece que tem um certo romance com a outra membro da banda, Laila. E falando nela, Laila Bach, dublada por Bruna Guerin, é a única garota da banda, tecladista e co-vocalista deles. A líder é a mais responsável entre eles, como eu disse, é a única garota da banda. Também a mais estressada e exigente entre eles, de novo, a única garota da banda. Também a dona da garagem onde eles treinam e tem um jeitinho bem competitivo, principalmente com a outra garota da escola deles, que ela parece ter uma grande inimizade, a Britney, é aquela típica menininha metidinha, riquinha. A Laila é bem sonhadora e nos personagens aí ela é que mais tem expressões divertidas na minha opinião. Também temos Ludwig Waters, ou Lud, dublado pelo brilhante Fábio Lucindo. É o mais velho entre eles e o que mais entende de música, por ele ser filho de uma música inclusive. Ele também fala de um jeito bem mais viajado, bro. Mas quando se trata de música mostra que ele entende bem do assunto. Além de maioria das vezes ele também conseguir ser bem maduro quando se trata dos assuntos da banda e coisa do tipo. Também temos Robert Starkey, ou Bob, dublado por Yuri Chessman. Típico baterista que só pensa em comer e não é muito esperto. E como baterista, sim, eu sou um baterista, eu devo admitir que me ofendo com esse tipo de estereótipo de que se não for a ver com comida, nós bateristas não temos nada de esperto pra falar, ou não prestamos atenção em nada demais, somos facilmente dispersos e... Frank, tá bom. O que eu tava falando mesmo? Ah sim, batatas, elas podem se preparar em vários estilos diferentes. Primeiro temos as batatas. E por último da banda nós temos James Marshall, dublado por Robson Kumoji, ou Kumoji, sei lá como é que pronuncia. O último membro a entrar na banda e até hoje eu não sei dizer se ele é o guitarrista solo, se é o guitarrista base, se ele é o Heitor diversifica, sei lá. É um ótimo guitarrista que saiu da sua banda anterior e que por seu amor por torta entrou para os Undergrounds. E eu não sei se tem muito mais o que dizer sobre ele, sei lá, ele tem medo dos humanos a princípio e é filho de um dos vilões. É isso. E por falar nisso, como vilões nós temos a Agência, os quais eu não sei porque são Daft Punk. Mas continuando, eles são meio que uma organização que não quer que o mundo underground se junte ao mundo humano e tudo mais. Relacionados a ele, inclusive, temos o Dr. Fígaro Neto, que é meio que um cientista lelé, que é neto do cientista Galileu Fígaro, que tentou comprovar que há outro mundo na superfície, e ele meio que tenta ajudar o Heitor. Mas falando da agência em si. Como membros principais nós temos primeiro Lester, dublado por Yuri Chessman, que tenta mais ajudar o Heitor e os outros a escaparem da agência por acreditar que os humanos não apresentam tanto risco, principalmente um humano que é uma criança ainda. Então assim, ele é mais uma ajuda do que um vilão em si, mas ele ainda trabalha com os vilões. E como vilão mesmo, nós temos Ozzy Marshall, dublado por Pascoal da Conceição.
É um cara que tem uma obsessão em pegar o humano que está escondido no mundo underground e que acredita que algo terrível tem chance de acontecer com esse humano no mundo deles, e ele fica toda hora tentando achar um jeito de descobrir quem que é. Também acredito que esse Ozzy é uma referência a algum roqueiro famoso, só não consigo definir quem. Dave Grohl. Mas no geral, o que eu posso dizer sobre esse desenho? Pra mim, os melhores episódios são o primeiro e o último. As expressões que eles fazem no primeiro episódio são ótimas, e as piadas rápidas no último episódio são muito boas, principalmente as do Kurt. E assim, eu não sei se vocês lembram da minha análise do Meu Pai é um Roqueiro, que nele eu falei que não segue aquela vibe de que os protagonistas têm que fazer uma música no princípio, ou então entram numa confusão, e enquanto tentam resolver, acabam conseguindo finalizar a música e acabam tocando ela no final, ou essa música é tocada no fundo enquanto eles resolvem a situação. Já esse aí segue exatamente nessa vibe. Então, se você gosta desse estilo, acho que tem chance de você gostar. Normalmente as músicas seguem um estilo pop rock, diversificando de vez em quando, mas pode acabar surgindo alguma que você curta. Eu sei que surgiu algumas que eu gostei. Também é legal que parece que eles fizeram bem o dever de casa deles, quando a questão é de música. Os personagens, principalmente o Lutz, começam a falar sobre música, parece que eles realmente entendem o que estão falando. Em vez de ser aqueles estereótipos tipo, não, isso é o que você tem que sentir apenas. Não, você tem que estudar e tem que entender de música, e esses aí mostram que entendem. Mas eles não chegam a ficar usando frases complexas para leigos, como falar de semínima, colcheia, semifusa. Eles usam uma linguagem bem simples, mas que ainda mostra que eles entendem. E quanto a algum problema com o desenho, eu diria que eu tenho 2. Primeiro, a questão das referências. Até hoje, por meu conhecimento, eu acredito que existam 2 tipos de referências. As referências óbvias, que se você tá mexendo com o assunto, você provavelmente vai colocar referência sobre isso. Nesse ponto até que os Undergrounds fazem um bom trabalho. Quando eles tocam Nirvana, então com alguns nomes como Ringo Starr, ou até com a banda que eles criam nesse desenho, que são os Rolling Beatles, que eu ainda acho que deveriam ser chamados desse jeito, em vez de os besouros rolantes. Até a capa, que é praticamente igual ao Sgt. Pepper, essas referências são boas. O meu problema são o outro tipo, que são as referências de outros assuntos. Igual apenas o show faz com coisas dos anos 80. Essa referência é algo do tipo que nós deveríamos nos sentir premiados por termos uma bagagem de conhecimento de determinado assunto. Novamente, apenas um show. Você conhecendo os desenhos, músicas, filmes e tudo mais dos anos 80, te dá uma experiência bem melhor do que apenas assistir por assistir. E outra coisa importante desse tipo de referência é que elas são colocadas sutilmente no contexto de quem está usando, então inclusive fica a dúvida se realmente é uma referência ou só uma coincidência ou só coisa da sua cabeça. E é isso que essas referências fazem de tão bem. O problema é que nos Undergrounds eles simplesmente parece que jogam na nossa cara as referências de uma maneira tão óbvia que não tem graça. Ou você até se sente meio mal, parece que eles não confiam na sua inteligência pra pegar aquilo. Como esse cara. Por mais que falam que o nome dele é da Atena, acredito que ele seja uma referência a Marcelo Rezende. Pode ser o da Atena também, um dos dois. Esse, sinceramente, eles nem parecem tentar esconder. Ou nesse momento que a Layla começa a gritar com o Bob de forma como se ela fosse um general usando até uma boina, começa a chamar ele de 02, óbvio que é uma referência da tropa de elite. Tipo, por que ela chamaria ele assim? Lá eles também tem uma tropa de elite que chama desse jeito. Ou então quando o James começa a rotar Smoke on the Water, a ideia não era que eles não conhecessem as músicas aqui, e tipo, vai assim por diante com umas tão forçadas, enquanto uma ou outra até que são bem boladas. E o outro problema que eu tenho é que é até irônico falar disso do desenho que se trata de música, mas às vezes parece que eles não sabem com que tom eles querem atingir a gente. Como assim? Eles se colocam como desenho de comédia, com momentos felizes, alegres, e aí do nada eles já adicionam uma música mais melosa, já adicionam uns momentos mais tristes, emocionais. E você olha pra isso e te deixa confuso. O que você deveria estar sentindo? Você deveria estar rindo? Você deveria estar emocionado? A própria abertura faz isso. Do nada eles estão lá mostrando várias cenas dos episódios assim, deles correndo, felizes, pulando e tudo mais. Do nada o Heitor começa a cair do céu devagar, enquanto aparece os outros de fundo com uma cara mó triste. Tipo, o que vocês querem que eu sinta, desenho? Como é que eu deveria me sentir nesse momento? E eu não tenho problema com desenhos terem momentos mais tensos, mais dramáticos. O problema é o pacing, é a passagem. Praticamente não existe aí. Do momento já pula pro outro imediatamente. Então você fica um pouco sem entender. No geral, é um desenho que garante umas risadinhas boas, umas musiquinhas legais. Como eu falei, se você gostar de um estilo mais pop rock, é capaz de você gostar. Eles têm umas referências legais, só espero que se tiverem uma segunda temporada que eles peguem mais leve nelas. E de verdade, acho que dos desenhos brasileiros foi um dos que eu mais gostei. Mas eu também não conheço tanto, então não sei se vale muita coisa.
Mesmo assim, se você é fã de música, de pop rock, gostar desse tipo de desenho, dá uma assistida. Acho que tem chance de você gostar, porque é uma experiência legal e acho um jeito bom de incentivar nossos estúdios de animação. Bom, tá isso, agradeço a todos, por favor avaliem, comentem, sugiram novos desenhos para podermos analisar aqui e até a próxima. Eu sou o John, Juiz das Eras, e aloha!